Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi inglês estudando sozinha e em casa. Então, muitas pessoas perguntam, né, como que eu fiz para estudar inglês, como que eu fiz para aprender inglês. Eu recebo bastante essa dúvida lá no Instagram, então já aproveita e me segue aqui no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, @naveraldo, que todo dia a gente tá por lá. Lá quando eu era adolescente, né, eu tinha feito um curso de inglês numa escola particular, bastante conhecida, daqueles cursos que a gente vai fazendo por módulo e tal. Inclusive, eu até dava aula de inglês para crianças nessa época. Mas como toda adolescente, né, ainda mais eu morava em cidade pequena, então eu comecei a pensar assim, mas para que eu vou aprender inglês, né? Eu não vou usar inglês em lugar nenhum. Com quem eu vou falar inglês? Eu nunca vou conseguir fazer um intercâmbio. Eu nunca vou morar fora do Brasil. Eu nunca vou ter nenhuma oportunidade onde eu possa usar o meu inglês. Eu vou simplesmente gastar o meu dinheiro à toa. Então eu fui desanimando. Confesso que eu ia na aula, não prestava muita atenção, sabe? Fui assim desanimando mesmo, achando que nunca ia usar inglês pra nada, né? Até eu costumo dizer, quando a gente mora numa cidade muito pequena, a nossa cabeça tende a ser pequena também, né? A gente não enxerga um horizonte tão grande quanto a gente enxerga quando a gente muda pra um lugar maior ou até mesmo quando muda pra um outro país, que foi o meu caso. Então aí, nesse meio tempo da minha adolescência até eu mudar pro Japão, né? Se passaram muitos anos, nesse meio tempo eu estudei japonês, enfim. Tem um vídeo no canal, né, que chama Língua Japonesa, tá aqui no card. Quando acabar esse vídeo, você clica aqui nesse izinho e o vídeo vai estar aqui linkado para você assistir sobre como eu estudei japonês. Bom, deu-se um dia, né, que eu já, assim, muito da adulta, muito amadurecida, vendo a vida de uma outra forma, eu comecei a reparar que, para certas coisas que eu queria fazer na minha vida, um dos pontos que eu precisava atingir era a fluência no inglês. Foi uma coisa que eu não tive escolha, ou eu aprendo ou eu não atinjo as metas que eu estou buscando atingir. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar pelo YouTube. Eu tentei procurar professores aqui na cidade onde eu moro, aí não deu muito certo. Eu encontrei até uma turma, mas a turma já estava num nível muito avançado, então não batia com o que eu tava. Eu precisava realmente retornar numa coisa um pouco mais básica, porque eu tava há muitos anos, né, sem praticar o meu inglês e morando no Japão, então eu não praticava inglês com ninguém. Sempre que eu ia tentar pensar alguma coisa em inglês, eu pensava primeiro em japonês. Isso era meio doido na minha cabeça, mas enfim, era isso que acontecia. Eu falei, bom, já que eu não encontro um professor, né, me indicaram uma escolinha também, assim, uma escola de inglês, só que eu liguei pra mulher, a mulher falou que não tinha turmas pra adultos, só atendia crianças. Então, assim, eu falei, bom, eu não vou desistir, né, se eu não tô encontrando um professor, se eu não tô encontrando ninguém pra me dar esse direcionamento, eu vou tentar estudar sozinha. Então eu comecei a pesquisar no YouTube sobre aulas de inglês, sobre canais que ensinavam inglês. Comecei a estudar todo dia, a assistir vídeos. E eu assistia vídeos do mesmo tema em canais diferentes, porque eu pensava assim, 2, 3 professores explicando a mesma coisa, vai ser mais fácil de eu assimilar, porque às vezes um professor explica de um jeito, outro professor explica de outro, e eu vou conseguir assimilar. Então eu assistia vídeos do mesmo tema, da mesma matéria, em canais diferentes. English in Brazil, da Karina Fragoso, né? Ela é ótima, ela é assim simplesmente impecável. Ela é muito conhecida, muito famosa no YouTube. Eu acho que é um dos maiores canais de ensino de inglês para brasileiros no YouTube. Inclusive, eu li o livro da Karina, né? Ela tem um livro onde ela te ensina como aprender inglês, né? Ela te dá diretrizes de por onde, quais as maneiras de você aprender inglês. Outro canal que eu acabei descobrindo aí nessa minha busca foi o canal English Yourself. Acho que é Lilian o nome da professora. Também era um canal muito bom que me ajudou bastante. Outro canal é o canal do Gavin, que ele chama Small Advantages. O Gavin, ele é americano e ele aprendeu português sozinho, assim, na raça. E ele tem um canal em português, onde ele ensina inglês para brasileiros, né, para falantes de português no geral. Então esse canal também me ajudou muito. E um outro canal também, assim, que foi fantástico para eu aprender muita coisa, foi o canal Ask Jack. A Jack, ela é uma americana que também aprendeu português.
Ela é casada com um brasileiro, ela morou muitos anos no Brasil, agora ela mora de novo nos Estados Unidos. E o canal dela, assim, também é impecável para quem quer aprender inglês. Então, eu comecei a estudar aqui em casa, nos tempos vagos que eu tinha. Todo dia eu estudava um pouquinho, eu assistia um vídeo aqui, outro ali. Na hora que eu ia jantar no serviço, eu tava sempre assistindo vídeos de inglês, vídeo de aulas. E assim eu fui praticando, assim eu fui inserindo o inglês pouco a pouco no meu dia, né, na minha rotina. No começo foi bem complicado para mim, porque como eu moro no Japão, então eu preciso falar japonês no meu serviço, né, eu preciso me comunicar, mesmo que poucas coisas, poucas vezes, mas eu preciso me comunicar. Então, muitas vezes, quando eu tentava estudar inglês, quando eu tentava formar uma frase em inglês, eu pensava na palavra em japonês, e isso até me irritava um pouco, assim, me tirava, assim, do eixo mesmo, porque eu pensava assim, nossa, eu quero pensar em inglês e eu não consigo, sabe? O japonês vinha muito latente na minha mente, porque, querendo ou não, durante muitos anos, o japonês passou a ser a minha segunda língua, né? Uma vez que eu estou morando no Japão. Então, depois que eu passei aí esse tempo fazendo aulas pelo YouTube, isso foi mais ou menos de janeiro de 2018 até setembro, mais ou menos, sabe? Eu estudando só com o YouTube, fazendo aulas aqui em casa, eu anotava, né? Enfim, em setembro eu consegui uma professora lá no Brasil, ela me dava aulas online de inglês aos sábados. Então eu consegui essa professora e eu estudei com ela de setembro de 2018 até mais ou menos janeiro, fevereiro de 2019. Eu passei assim, uns acho que de 4 a 5 meses tendo aula com essa professora. Ela fez um nivelamento comigo e na época a gente começou assim do básico, porque eu tava com o inglês assim muito travado, né? Foi muito bom pra mim fazer aula com essa professora. Durante a semana eu estudava japonês, porque nesse tempo eu tinha comprado um curso online de japonês. Então durante a semana eu estudava o meu curso de japonês. E aos sábados eu estudava com essa professora o inglês. Então o que acontecia comigo? Quando eu chegava na aula pra estudar inglês, o japonês ele tava muito forte na minha cabeça, porque eu tinha passado a semana toda estudando japonês. Então, nossa, eu ia falar com a professora, às vezes eu respondia as coisas em japonês, assim, sabe, palavras curtas, eu respondia em japonês. Antes de começar a aula, eu me lembro que eu sentava na frente do computador e eu falava pra mim mesma, eu falava, Nayara, agora é inglês, agora você vai pensar em inglês, você vai responder em inglês. Sabe aquela programação neurolinguística de você falar para você mesmo, para você ouvir o que você tá falando e seu cérebro entender? Era isso que eu fazia, porque realmente parece que dava um bug assim na minha cabeça, sabe? Eu tentava responder a professora, eu pensava em japonês, aí eu tentava pensar em inglês, aí eu ficava no vácuo. Enfim, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Para vocês verem que o processo, ele é difícil. Não é fácil. Você não vai querer estudar inglês e vai sair falando. É complicado, sabe? Você tem que ser insistente, principalmente se você mora num país onde não fala a língua inglesa. Muitas pessoas acham que só vai conseguir falar inglês se fizer um intercâmbio e se realmente estiver morando num país onde fala inglês, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Pode ser mais difícil para você que mora num país onde não fala inglês, como é o caso de quem tá no Brasil, como foi o meu caso morando no Japão, mas você vai conseguir se você tiver persistência. Então, eu fiz aula com essa professora, né? Porém, depois, essa professora, ela arrumou um trabalho e tava ficando muito corrido para ela me dar aula aos sábados, né? E aí ela falou que não ia mais poder me dar aula. E aí eu fiquei bem, assim, meio triste, assim, na época, porque eu pensei, nossa, foi a única professora assim que eu encontrei, né? Foi o único jeito que eu encontrei de alguém poder me ensinar inglês, porque até então eu só estava aprendendo com os vídeos no YouTube, o que eu aprendi muita coisa, mas era bom fazer aula com essa professora, porque ela me corrigia, ela me passava lição de casa, né? Ela me forçava ali, né? Em muitos pontos que ela analisava que eu tava meio fraca, enfim. Mas não teve jeito, né? Ela não pôde mais continuar me dando aula. Isso foi mais ou menos no começo de 2019. E aí, no começo de 2019, eu terminei o meu curso de japonês. Então eu falei, bom, agora que eu terminei, eu vou 100% focar no meu inglês. Eu falei, bloqueia o japonês da minha mente agora, porque eu vou 100% focar no meu estudo de inglês. E aí, como eu seguia o canal da Ask Jack, que é essa americana que eu falei pra vocês,
ela publicou que ela ia fazer um curso online de inglês, né? E aí eu já fiquei assim toda empolgada, falei, não, preciso comprar esse curso, preciso estudar, preciso. E quando ela lançou o curso, tava eu lá, né, na estreia, eu comprei o curso, eu fiz todo o curso, assim, com muita dedicação, eu estudava todos os dias, eu não me atrasei, assim, eu comecei e terminei o curso certinho no prazo, porque tudo que ela publicava eu já fazia, eu já assistia as aulas, eu já fazia as lições, eu já resolvia os exercícios, e assim, esse curso foi muito bom pra mim. O curso da Ask Jack, ele é focado em phrasal verbs, que é um verbo seguido de uma preposição, e foi muito bom pra mim. Ele trabalhou muito a minha audição, ele também trabalha a fala, porque ela tem exercícios de, chama shadow, né, mas é tipo, você fazer sombra, sabe? Tipo, ela fala, você repete, aí você tenta imitar a maneira como ela tá falando, pra você pronunciar certo, melhora a sua pronúncia. Então esse curso realmente foi muito importante para que eu avançasse o meu inglês. Então eu comecei esse curso, né, no começo de 2019 e terminei no final do ano, por volta de dezembro ali eu terminei. Quando eu terminei o curso, eu ganhei meia hora de aula gratuita com um professor de inglês. Ele é nativo, ele tem uma escola lá no Brasil. E aí eu agendei, né? Já que tá ganho, né? De graça, a gente vai pegando tudo, né? E aí eu agendei a aula com esse professor e fiz essa meia hora de aula. E assim, eu gostei bastante. Eu conversei durante meia hora com ele foi me corrigindo algumas coisas, algumas pronúncias, foi me ajudando, né? Aqui e ali, foi me direcionando e eu gostei muito. E aí eu já falei para esse professor que como que era o pacote para eu comprar, para eu fazer as aulas de conversação na escola dele. Essa escola, todos os professores são nativos, eles dão aula de conversação 100% em inglês, de acordo com o seu nível, claro, né? No meu caso, era 100% em inglês. Então, eu comprei esse pacote de aulas. Eu lembro que eu comprei 3 meses de aula. Eu acho, assim, tudo que a gente estuda, né, é sempre um investimento, não é um gasto. Então, para mim, era um investimento, porque eu sabia que eu precisava atingir a fluência no inglês. Então, quando eu comecei a fazer aula de conversação, eu já tava assim num nível avançado do inglês. E o que é você ser fluente? Isso, a minha professora, né, que eu fazia essa aula de conversação com 2 professores. Um homem, que ele era americano, e uma mulher que ela era inglesa. E essa professora, uma vez eu perguntei pra ela, eu falei assim, será que eu já atingi a fluência? Porque a gente fazia a aula 100% em inglês, 1 hora conversando só em inglês. Então eu pensei, será que isso já é ser fluente ou tá faltando alguma coisa? E essa professora me falou uma coisa muito importante que eu nunca tinha parado pra pensar. Ela falou assim, Nayara, a fluência não é um nível, nós temos 3 níveis. Nível básico, nível intermediário e o nível avançado. A fluência você adquire conforme você vai falando, né? Quanto mais você fala, quanto mais você pratica, mais fluente você vai ficando. Porque o que é ser fluente? É você falar com fluência, é você começar e terminar uma frase, é você não ficar parando muito para pensar naquilo que você vai falar, é você ouvir o que a pessoa tá falando e já entender, você não ficar tentando pensar em português o que é que a pessoa falou. Ela falou assim, então você é uma aluna do nível avançado, porque eu consigo conversar com você, você me entende, você me responde. E quanto mais a gente for fazendo aula, quanto mais a gente for conversando, mais fluente você vai ficando. Ela falou, mas você é uma pessoa que fala inglês, porque a gente faz 1 hora de aula e eu falo, você me entende, você responde e eu te entendo também. A gente consegue se comunicar. E quando há uma comunicação, é porque você já domina aquela língua. E isso, assim, me deixou muito confiante, né? Me deu um gás, assim, esse elogio que ela me fez. Porque eu pensei, poxa, então eu já consigo, né? Eu pensei, eu já consigo tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu buscava, eu já consegui. Agora daqui pra frente é só melhorar aquilo que eu já tenho, né? E também um outro feedback que o meu professor americano me deu, que também foi muito importante para que me desse um gás, assim, né? Para que eu acreditasse mesmo que era possível. Eu perguntei para ele também, né? Eu fiz a mesma pergunta para os dois, pra eu ter 2 opiniões, né? Um dia eu fazia aula com um, outro dia eu fazia aula com outro. Era 2 vezes por semana a minha aula. E eu perguntei pra ele também. Eu falei assim, se ele achava que eu já tinha atingido a fluência, né? Se eu já tava num nível fluente do inglês. E ele me respondeu assim, ele também me explicou da mesma forma, né? Que a fluência a gente vai tendo com o tempo. Quanto mais você fala, quanto mais você pratica, mais facilidade você vai tendo e mais vai fluindo, né? Daí vem a fluência. E ele disse assim, olha, uma coisa que eu reparo em você,
que isso já é uma característica assim de uma fluência, é que você não traduz para o português o que eu te falo. E nem eu tinha me dado conta disso, sabe? Depois que ele falou, realmente eu comecei a reparar em mim mesma. Ele falou assim, porque eu reparo que quando eu falo com você, você reage instantaneamente. Ele falou, ou você sorri, ou você nega, ou você concorda. Ele falou, então, é instantaneamente, eu falo e você esboça alguma reação. Ele falou, isso me demonstra que você não está traduzindo para o português. Porque quando eu falo com um aluno que ainda está naquele processo de querer ouvir o inglês e pensar em português o que eu estou falando, o aluno ele não reage tão instantaneamente quanto você reage. Ele falou, o aluno fica pensando, depois de um tempo, ele entende o que eu falei porque ele transferiu para o português e aí ele reage. Ele falou assim, você não, eu reparo que eu falo e você já esboça uma reação. Isso já me demonstra que você já está pensando em inglês. Eu falei em inglês, você já entendeu a mensagem e você já me deu um retorno em algum esboço, em alguma ação, né, assim, gesticular. E aí eu fiquei pensando nisso, porque realmente, depois que ele me falou isso, eu comecei a reparar mesmo que eu não traduzia mais para o português. Eu já conseguia entender a fala dele e assim, conforme ele ia falando, eu já ia pensando assim, eu já queria responder, eu já queria entrar naquele assunto com a minha opinião, só que eu já pensava em inglês mesmo, eu já pensava em mandar um inglês para ele, sabe? Eu não, assim, a minha cabeça não tentava mais formar a frase em português. Naquele contexto ali que eu tava aquela 1 hora fazendo aula, parece que o meu cérebro virava uma chave. E era como se eu esquecesse do português, sabe? Era como se eu esquecesse do português. Mesmo quando eu ia perguntar como fala tal palavra, não tô me lembrando de tal palavra. Tipo, eu sempre perguntava em inglês. Era como se eu realmente tivesse virado essa chave na minha cabeça. E como eu acho que eu virei essa chave? Eu acho que foi por inserir o inglês na minha vida todo santo dia. Eu deixei o meu celular só em inglês e até hoje o meu celular ele só funciona em inglês. O meu relógio ele só funciona em inglês e isso é muito, muito bom porque o relógio ele manda várias frases durante o dia, né, sobre os meus exercícios, sobre os meus gastos calóricos. Então eu tô sempre lendo em inglês. Pelo fato do meu celular estar em inglês, sempre quando eu quero falar com a Siri, por exemplo, eu tenho que chamá-la em inglês, eu tenho que fazer a pergunta em inglês, porque se eu falo em português, ela fala que ela não tá me entendendo, porque a configuração do meu celular tá em inglês, né? Então, assim, eu tentei inserir o inglês na minha vida, de todas as formas, em todos os cantos. Quando eu ia pesquisar alguma coisa na internet, eu tentava pesquisar em inglês. Então, se eu queria saber alguma receita, por exemplo, como cozinhar tal coisa, aí eu tentava pesquisar em inglês no YouTube para eu achar vídeos em inglês, para eu assistir em inglês, e mesmo se eu não entendesse 100% tudo daquela receita, depois eu pesquisava em português, mas eu tentava primeiro fazer em inglês. Eu escutava muito podcast em inglês, eu colocava o fone e ficava escutando, às vezes eu não tava entendendo nada que a pessoa tava falando, pra ser bem sincera, às vezes eu entendi uma palavra aqui, outra colar, mas eu sabia que eu precisava daquele zumbido do inglês no meu ouvido o tempo todo. Foi isso que eu fui fazendo, sabe? Eu passei a falar só em inglês com os filipinos que trabalhavam comigo. Mesmo quando eles vinham falando em japonês, eu respondia em inglês, porque eu falava assim, aqui nesse país eu só tenho os filipinos para falar em inglês comigo, eu não tenho outra chance. Então eu vou agarrar essa chance e não vou falar em japonês com eles não. Vou dar uma de demente aqui, né? Finjo que nem entendo o que eles estão falando e vou sempre responder em inglês. E assim eles foram acostumando, os filipinos que trabalhavam comigo, eles começaram sempre a falar em inglês comigo. Acho que eles pensavam que eu nem entendia o japonês, então, né? E assim foi. Outra coisa que eu fiz também, eu passei a ouvir mais músicas em inglês. Eu passei a estudar músicas, então eu estudei várias músicas do Ed Sheeran, aquele cantor britânico. Eu pegava a letra no Google mesmo, tá? Eu pegava a letra em inglês. Do lado eu colocava a tradução em português. E aí eu ia vendo as palavras que eu não sabia no inglês, eu já olhava na tradução. Então eu falava, isso daqui significa isso, isso daqui significa isso. E aí eu ia gravando, sabe? Então eu passei a estudar letras de músicas que eu gostava. Eu lembro que eu estudei também aquela Memories. Então essa é uma super dica que eu posso deixar pra vocês, estudar músicas. Porque a música, você gosta da música, você gosta de ouvir. Então nem parece que você tá estudando, sabe? Na verdade. Outra coisa, sempre que eu via uma palavra diferente, eu já colocava no tradutor, já
buscava ver o que era aquela palavra, eu já colocava para ouvir no tradutor, né, para eu ouvir como que pronunciava. Uma coisa que eu fazia também, quando eu tava no meu serviço e eu precisava falar alguma coisa com o chefe, por exemplo, eu tinha que falar em japonês, óbvio, né, porque ele é japonês. Então eu ia lá e falava o que eu precisava falar. Depois eu pensava, como que eu falaria essa mesma coisa se fosse em inglês, sabe? E, tipo, eu fingia na minha cabeça que o meu chefe só entendia inglês. E como que eu ia falar tudo aquilo pra ele, como que eu ia explicar tudo aquilo pra ele em inglês. E daí o que eu fazia? Eu ficava pensando na frase, aí eu trabalhando e pensando, né? Eu pensava, bom, eu vou falar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí chegava num ponto da frase, numa certa palavra, que eu não sabia aquela palavra. E curioso que eu sabia em japonês, né? Porque eu já tinha falado com o chefe, então eu já tinha falado a frase inteira. E aí eu já pensava, não, na hora que der o meu intervalo, eu já vou olhar no tradutor como é essa palavra. Então eu fazia a frase em inglês, a palavra que eu não sabia, eu deixava ela no japonês ou eu deixava ela no português e continuava a frase, sabe? No inglês. E daí eu, na hora do intervalo, eu já ia lá e pesquisava aquela palavra que eu não sabia, aquele pontinho que ficou faltando para eu encaixar na minha frase, eu já ia e já pesquisava, sabe? Eu não deixava passar. Eu não deixava assim, não sei, deixa sem saber. Não, eu sempre pesquisava porque eu sabia que isso ia aumentar muito o meu vocabulário. Eu também anotava várias coisas, né? Eu tenho um caderninho que até hoje eu anoto muitas coisas nele, quando eu tenho tempo. Anoto novas expressões, phrasal verbs, que às vezes eu não sei ainda. Porque a gente nunca sabe tudo, né, gente? Nem mesmo na nossa língua nativa a gente não sabe todas as palavras. Quem dirá numa língua estrangeira, né? E você não precisa querer dominar uma língua 100%, porque nenhuma pessoa nativa domina a língua 100%. Então você não precisa querer dominar a língua 100% para começar a falar. Muitas pessoas pensam, quando que eu posso começar a falar? Quando eu estiver no nível intermediário, quando eu estiver no nível avançado? Você pode começar a falar desde a hora que você começa a estudar. Você começa a falar sozinho, você começa a pensar pequenas frases, faz esse exercício que eu tô falando, né? Fala alguma frase em português, alguma coisa que você fala com a sua mãe, por exemplo. Às vezes você fala pra sua mãe, mãe, pega um copo de leite, e aí depois você pensa como que você falaria isso em inglês. Como que você pediria, mãe, pegue um copo de leite em inglês, entendeu? Vai tentando fazer isso, porque muitas vezes quando você mora no Brasil, você não tem com quem falar. Que nem aqui eu tô falando, né? Eu tinha só os filipinos para falar no meu serviço, mas mesmo assim no serviço não é um lugar que a gente pode ficar conversando. Então, assim, mesmo assim, era restrito, né? Essa minha troca. Então eu tentava pensar várias coisas, tipo, às vezes eu falava alguma coisa com o Isao e eu já pensava, nossa, como que eu falaria essa mesma coisa se o Isao só entendesse inglês? Como que eu ia falar isso tudo que eu falei pra ele? Então eu tentava criar na minha própria cabeça, sabe? Eu tentava falar comigo mesma. E isso também foi me ajudando muito, porque, igual eu falei pra vocês, eu tentava criar a frase. Quando eu via que ali no meio da minha frase aparecia alguma palavra que não encaixava, que eu não tava conseguindo falar aquela palavra em inglês, eu já ia pesquisar como que era, entendeu? Pra eu conseguir terminar a minha frase. Então isso daí também me ajudou demais. Outra dica que eu quero deixar pra vocês é que, pesquisando no YouTube, né, sobre aulas de inglês, sobre inglês e tal, o YouTube acabou me indicando um canal que até hoje eu assisto esse canal, porque hoje em dia, gente, eu já atingi a fluência, eu já consigo falar em inglês, mas o aprendizado de uma língua ele é constante, e como eu moro num país aonde eu não estou exposta à língua inglesa, porque aqui não se fala inglês nas ruas, não se vê inglês nas placas, eu preciso todo dia trabalhar o inglês na minha cabeça, trabalhar o inglês na minha mente, para que o meu cérebro continue constantemente, né, movendo essa locomotiva da língua inglesa dentro aqui dos meus neurônios, senão eu sei que eu vou esquecer, que eu vou bloquear. Então todo dia eu busco escutar uma música em inglês. Eu sigo canais, né, de pessoas que falam língua inglesa, então também eu assisto vídeos em inglês. E um canal que eu escuto praticamente todo dia é um canal que chama Spotlight. Esse canal o próprio YouTube me indicou, né, por ver tanto que eu pesquisava coisas em inglês, o YouTube me indicou esse canal. E esse canal é simplesmente fantástico, maravilhoso. Ele é um canal que ele fala sobre vários assuntos. Tem vídeo de tudo quanto é assunto que vocês imaginarem, sabe? Sobre saúde, sobre cultura, sobre
pessoas, sobre doenças, sobre histórias antigas, sobre história da atualidade. Nossa, curiosidades, tem tudo, qualquer assunto nesse canal. E ele é o quê? É um narrador, ele narra a história, são vídeos de 10 a 15 minutos, ele narra a história. Então são dois narradores, um homem e uma mulher. A voz do homem, ele narra no inglês britânico. E a voz da mulher, ela narra no inglês americano. Então isso é ótimo para você treinar os dois tipos de inglês, os dois tipos de sotaque. Porque principalmente no Brasil, a gente aprende o inglês americano, né? Aquele sotaque bem americanizado. Mundo afora, a gente convive com muitos outros sotaques. Por exemplo, os filipinos, que eu costumo conversar, eles têm um sotaque mais voltado para o inglês britânico. Então eu preciso muito também receber essa informação, né? Essa audição do inglês britânico, para conseguir entender o que eles estão falando, porque muitas vezes a palavra soa um pouco diferente, né? Então esse canal é excelente, porque cada narrador narra em um sotaque diferente e vai passando o texto do que ele tá narrando. Então, além de você treinar o seu listening, né, que é a audição, através de escutar a narrativa, você também treina a leitura, porque você vai lendo o texto e vai acompanhando. E aí você pode ir anotando as palavras que você não conhece. Então, esse canal, assim, também ele me ajuda demais. Até hoje eu escuto ele, porque além de treinar o inglês, eu também aprendo muito, porque como eles falam de assuntos variados, então são temas bem interessantes de se ouvir, sabe? Uma última dica que eu quero deixar para vocês é o seguinte: quando você começa a estudar uma língua, você tem que ter bastante consciência de qual nível que você está, porque muitas pessoas se frustram ao tentar escutar um texto do inglês avançado, sendo que ele tá no inglês básico. Então, assim, é óbvio que ele não vai entender, que ele não vai conseguir acompanhar. Você tem que sempre estudar lições que sejam do seu nível. Se você é do básico, vai no básico, sabe? Vai no básico, procura material básico. Se você procurar lá no YouTube também, áudios para inglês básico, áudios para iniciantes, você vai achar uma gama de conteúdo. Não tenta dar o passo maior que a perna. Não tenta ir para um nível que você não tá, que você não vai compreender, que você não vai conseguir acompanhar, porque isso com certeza vai te frustrar. Você vai sentir que você não consegue acompanhar, que você não consegue entender, que você não consegue aprender inglês, que isso não é para você. Isso vai ser muito fácil de fazer você desistir. E na verdade é simplesmente porque você deu um passo maior que a perna, você foi para um nível do qual não era o teu. Então a gente tem que ir passo por passo, né, step by step, para você chegar num nível avançado. E quando você chega no nível avançado, o que é o nível avançado? É um nível onde você tem bastante conhecimento de verbos, bastante conhecimento de vocabulários, bastante conhecimento de regras gramaticais, porque a regra gramatical te ajuda a formar frases, né? Interligar coisas de uma maneira que façam sentido. E aí, no nível avançado, você já vai treinando a sua fala cada vez mais, para você melhorar a sua fluência. Mas mesmo no nível básico, você já pode ir treinando suas falas, né? Com frases curtas, com pequenas coisas, você já vai treinando. É muito importante também você gravar o que você tá falando e ouvir, porque daí você consegue ver o teu sotaque, você consegue perceber a tua pronúncia para ver onde você pode melhorar. Isso também é muito importante com músicas, né? A música também te ajuda com esse exercício de shadowing, né? De sombreamento, digamos assim. Você fazer sombra naquilo que o cantor tá cantando. Então você tenta cantar igual ele, você tenta pronunciar a palavra do jeito que ele tá pronunciando. Isso tudo é muito importante. Então foi dessa forma que eu consegui atingir a minha fluência no inglês. Eu posso dizer aí pra vocês que demorou mais ou menos 2 anos pra eu atingir a minha fluência em inglês, porque eu comecei a estudar em 2018, mas foi ali em 2019, depois que eu terminei o meu estudo de japonês, que eu foquei simplesmente no inglês, em que eu dei uma alavancada, sabe? Foi estudando todo dia. E às vezes, fala que estuda todo dia, a pessoa às vezes desanima, fala, nossa, que chato, todo dia eu vou ter que sentar, pegar um caderno e ficar anotando coisas. E não, gente, não é isso. O fato de falar que eu estudo inglês todo dia, muitas vezes eu passo muito tempo sem nem pegar ali no caderno que eu faço minhas anotações. Mas estudar inglês todo dia é você inserir o inglês todo dia na sua vida, sabe? Você deixar o seu celular em inglês, você ouvir músicas em inglês, você ouvir podcasts em inglês.
É isso, você tentar inserir o inglês na sua vida um pouquinho todo dia. Não necessariamente você precisa sentar ali na mesa, pegar um caderno e ficar copiando todo dia, porque isso vai te deixar cansado e uma hora você vai desistir, você vai falar, não quero mais ficar, né, nesse ritmo, porque cansa mesmo. Mas tenta inserir o inglês na sua vida todo dia um pouquinho, sabe? Da maneira que você encontrar. Você pode também escrever os móveis da sua casa, escrever em inglês e deixar uma etiquetinha nos móveis. Aí você sempre vai estar olhando e você sempre vai estar lembrando como são as palavras. Então, tenta se imergir no inglês, sabe? Tenta trazer o inglês para sua vida o máximo que você puder. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo para tentar ajudar você que tem o sonho de falar inglês e que acha que não é possível, que acha que isso não é para você. Isso não é verdade. Se você quiser, se você se esforçar e se você ter persistência, você vai atingir o seu objetivo. Pode ser um objetivo de falar inglês ou pode ser qualquer objetivo que você tenha na sua vida. Se você tiver persistência, você vai conseguir, porque é aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quando a gente inicia uma atividade nova, durante 15 dias, a gente faz aquela atividade por empolgação, você tá empolgado com aquilo, né? Você quer muito fazer aquilo. E após 15 dias, a sua empolgação, ela baixa. E você só vai continuar fazendo essa mesma atividade se você tiver persistência e disciplina. Porque quando você perde a empolgação, você tende a não querer mais fazer aquilo. Então, se você tiver persistência e disciplina, você vai se manter firme no seu foco. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Mesmo que você não tenha o objetivo de falar inglês, mas talvez você tenha o objetivo de começar uma faculdade ou de fazer algum curso. Às vezes você é ótima para fazer unhas, mas você não tem a coragem de ir fazer um curso porque você acha que você não vai conseguir, cliente. Não pense dessa forma, sabe? Tudo que você quiser, se você tiver persistência e disciplina e dá o seu melhor, a recompensa vem. Quando a gente planta, a única certeza é que a gente vai colher. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa muito like para ajudar o YouTube a mandar esse vídeo para muitas outras pessoas. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Agradeço de coração para você que assistiu até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané!